Sempre falei com o espírito de grupos dos insetos e com os insetos. Vírgula, se deslocavam / metafísica. Há 3 anos já não funciona bem. Eles ficam agitados, rodando, blá, 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 e não saem. Ok. Acho que eu estou compreendendo que a nossa irmã está aí colocando. Alguém pode dizer mais? Isso é maluquice, conversar com insetos. Não, não é. As pessoas se conversam com pedras, com rios, com árvores, com plantas, com insetos. Nós não temos a menor noção de como isso efetivamente funciona. Mas, assim, isso pode parecer doido, e eu não posso, obviamente, testificar, nem ratificar especificamente o caso que está sendo colocado, mas na generalidade das coisas, existe, de fato, a própria ciência já não consegue fugir à constatação de que todas as espécies vivas, os membros de cada espécie, estão ligados, de fato, a campos mórficos ou morfogenéticos. E essa ligação, ela é muito rica. Só que nós, humanos, lidamos muito pobremente com o espectro de frequências que estão por trás dessas vibrações. Ou seja, nós humanos não percebemos nem as nossas, quanto mais a de formigas, insetos, baleias, blá, blá, blá. Mas elas existem, como as nossas também existem. Mas o que é um campo morfogênico? O que é um campo mórfico? Isso existe. A ciência discute loucamente se existe ou não, mas o pressuposto de muitos cientistas, notadamente de Rupert Sheldrake, sobre a existência disso, ainda que cientificamente existam resistências, mas a constatação de que esses campos existem se dá não porque eles sejam diretamente percebidos, mas é pela inferência, é pela influência que algo provoca nos membros de uma espécie para que essa espécie haja dessa daquela forma. Então, em tese, são certezas científicas. Qual é a grande confusão em torno desses conceitos? E eu estou dando umas voltas para poder chegar na pergunta da nossa irmã. De onde isso surgiu? Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem surgiu primeiro, o campo morfogênico de uma espécie ou algum membro, um membro alfa, ou um primeiro membro dessa espécie? Aí a discussão está em aberto. Porém, de novo, a mitologia tem resposta para tudo. Ainda que a resposta mitológica não seja compreendida. O tudo aí é o todo que nós humanos temos curiosidade a respeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Mahabharata, que é um épico hindu escrito por Vyasa, o Mahabharata, essa obra fala de uma ordem de Brahma para que os seus filhos de descendência regenerada desçam, entre aspas, até a terra, ali se estabeleçam e providenciem as espécies que forem necessárias e delas cuidem para resolver uma série de problemas da descendência de Dit, Adit, Kadru, que seriam filhas
de Daksha, que é um filho regenerado do corpo de Brahma, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. E no Mahabharata você tem a nítida sensação de que os seres que existem nesse universo vizinho, eles criaram campos quânticos e, através desses campos quânticos, eles desenvolveram ideias, projetos, e esses campos quânticos terminaram gerando a vida biológica no universo onde nós vivemos. E a coisa é complicada. Por quê? A vida pluricelular surgiu no nosso universo, ou melhor dizendo, aqui na Terra, há cerca de 540 milhões de anos no mar. Então, peixes, crustáceos e outros blá blá blás aí foram os primeiros habitantes ou seja, multicelulares, pluricelulares. Os habitantes unicelulares eram as algas também no mar. Então, tudo surgiu no mar. A evolução de unicelular para pluricelular foi também no mar. Então, há 540 milhões de anos, surgiram seres pluricelulares no mar aqui da Terra, sendo mais específico na costa do Canadá, onde hoje é o Canadá. Na época isso era um continente só, mas pouco importa. Há cerca de 400 milhões de anos, 390 milhões de anos aproximadamente, alguns desses crustáceos se transformaram em insetos. Estranhamente, a vida na terra e na superfície, no ar, veio da vida no mar. Então, diz a ciência que alguns crustáceos se transformaram em insetos. E os insetos, assim que se organizaram, eles começaram a existir sob a perspectiva da existência de um ser alfa e o resto obedecia, ou seja, abelha rainha, abelhas operárias. Cupim macho, o cupim alfa, os cupins operários. Ou seja, o velho modelo do criador caído e dos seus anjos clones, ou de Javé e dos anjos do universo vizinho, o modelo de como os seres vivos interagiam, foi importado ou exportado de lá para cá, e aqui vingou nos insetos, porque era o primeiro modelo gerado nesse universo vizinho, o primeiro modelo mental. E nós não sabemos disso, mas os insetos aqui no nosso universo passaram na Terra, passaram a representar uma forma de coexistência em que um ser alfa manda, o resto não tem importância nenhuma, apenas obedece, mas isso tudo cria um campo. E por trás desse campo tem sempre uma consciência maior, ou recebendo do que é produzido pelos membros menores, ou dando ordem para que os membros menores ajam do jeito que essa consciência que está fora da matrix, da realidade, onde os insetos estão, então essa consciência está lá fora. Então a nossa irmã, ela diz que fala com insetos. E que os insetos a entendem de alguma forma. E alguém pode olhar para isso e dizer: isso é absurdo, isso não é real. De novo, eu não posso testificar pessoalmente o caso específico, mas, repetindo o que já disse, em tese, isso é tremendamente real, sim. Os insetos, eles têm um pressuposto de obediência a um ser, entre aspas, maior que eles. Eles, no genoma deles, tem essa predisposição a os insetos se associarem com vórtices que fazem com que eles fiquem ali flutuando em torno daquele centro. E esse centro é um deles, feito ser alfa, ou algum outro padrão de consciência que para eles tenha esse significado.
Então, os humanos, como são mais evoluídos, vírgula, como são mais novos, surgiram depois dos insetos, já são seres mais complexos que os insetos. Então, isso é possível. Na verdade, isso não é só possível, isso acontece mesmo. Porém, a nossa irmã está dizendo que isso acontecia e não está acontecendo mais tão facilmente. E isso é problema de locas do universo vizinho, ou é porque está havendo uma transição para uma outra forma de dimensional, que ela chama de 4D. O pior é que não é isso. O pior é que a entropia está dificultando esse tipo de interação. E a entropia também está destruindo a estrutura mental coletiva dos insetos. Em inúmeras palestras que eu fiz, eu tenho chamado a atenção desde o ano 2007, estamos em 2025. No ano 2007, surgiu a primeira notícia de colapso de colmeias. E sem maior aviso, a colmeia estava lá, de repente, parecia tudo que era abelha morta e a colmeia destruída. Quando isso começou a acontecer, eu olhei para essas questões e vi que os cientistas não sabiam explicar nada disso, e também porque, como a polinização de plantas é algo muito caro ao agrobusiness mundial, então os caras injetaram milhões de dólares para tentar descobrir o porquê das colmeias estarem colapsando. E até hoje, ano 2025, eles não têm a menor ideia, eles dizem que é estresse extremo. Essa semana passada, um cientista dos Estados Unidos diz que 65% das colmeias de lá já eram de abelhas mais selvagens. E está um problemaço. Então, assim, o que diabo está acontecendo? É a entropia. É a força tamásica de Shiva reciclando o caos que se organizou. O caos se organizou da forma como a evolução, ao longo de bilhões de anos, foi conseguindo construir a vida. Agora que a entropia, ou seja, que a força tamásica está começando a presidir o processo da existência, esses campos mentais, a forma como tudo foi se organizando a partir do caos, eu chamo isso de caos estruturado, a entropia está dificultando. A nossa irmã e outras pessoas que estejam sentindo essa dificuldade, de fato, isso é o mesmo fenômeno que no século XIX, espíritas franceses, estadunidenses, o que fosse, eles conseguiam fazer reuniões de efeitos físicos e alguns espíritos conseguiam se materializar nessas reuniões. Século XIX, isso foi possível. Século XX já era difícil encontrar médiuns que produzissem efeitos físicos ectoplasmáticos para isso. Hoje em dia, os médiuns existem e nem o espírito consegue se materializar, porque a entropia também não deixa. Ou seja, a entropia, a cada instante que passa, o universo se expande mais ainda, a entropia passa a ser mais forte, e em sendo mais forte, as interações frequenciais entre as mentes de seres vivos, sejam insetos, humanos, jacaré, que diabo for, e a interação desses seres com os campos mórficos de suas espécies, a interação, seja em que nível for, de polos de comunicação, tudo isso a entropia está dificultando. O que antes era possível, hoje em dia não mais é. E cada vez mais daqui para frente será mais difícil e mais complicado. Tem que surgir novas tecnologias mentais que consigam superar os obstáculos para poder novamente interagir. Porque o que diabos é a interação? É quando os polos de uma comunicação estão no mesmo canal, em ressonância.
Mas se tem algo incidindo aqui para impedir que haja essa ressonância, ela não acontece. É essa a resposta que eu posso dar.